Oi pessoal, meu nome é Malu e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre os cuidados que a gente tem que ter com o caderno inteligente. E assim, acho que uma das coisas que eu devo deixar clara aqui pra vocês, gente, não é que você tenha que ter cuidados extremos, que você tenha que ter um frufru a mais com esse caderno e que ele seja uma coisa extremamente delicada para mexer. Na grande realidade, eu acho que a gente acaba falando dos cuidados que tem que se ter com o caderno inteligente porque a gente ainda não está 100% acostumado com como o sistema dele funciona e também porque, poxa, num caderno normal, a gente já sabe os cuidados que a gente tem que ter com ele. A gente já sabe o que a gente pode ou não fazer, como que a gente pode ou não conservar. E o caderno inteligente, a gente ainda não tem toda essa noção bem estabelecida. Então a gente acaba conversando um pouco porque, acho que querendo ou não, alguns problemas que acontecem com algumas pessoas é relacionado a não conhecer muito bem como ele funciona, o que precisa, o que não precisa. E isso é importante para que você não se frustre também, sabe? Você não tenha ali uma expectativa alta de funcionamento do caderno e aí, por não saber, por não entender como é que ele vai funcionar ali no dia a dia e como é a melhor forma de utilizar ele, você acaba se frustrando porque não entendeu ou então porque não utilizou da forma correta e ele não funcionou da forma correta. Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu vou falar aqui alguns cuidados que você tem que ter com ele e explicar algumas coisas pra vocês, né, que, querendo ou não, já são básicas. O próprio Caderno Inteligente já deixa lá no site deles e em alguns lugares, até no próprio caderno já vem alguns explicativos sobre isso. Mas a gente vai conversar aqui porque quanto mais informação, melhor, e mais essas informações chegam a outras pessoas. As primeiras coisas que a gente tem que falar sobre o Caderno Inteligente, pra gente entender ali como cuidar dele, como ele funciona, é que ele tem dois discos. O disco M, que é esse aqui, e o disco G. Vocês podem até ver aqui o tamanho de cada um, né, a diferença de um pro outro. E aí, assim, Malu, por que é importante entender o tamanho dos discos, né, do caderno inteligente? Cada disco desse suporta uma quantidade X de folhas. E assim, o disco M, se a gente for parar pra pensar assim e colocar de uma forma mais geral, ele é o disco padrão dos cadernos montados. Eles até vendem alguns cadernos com o disco G, mas são cadernos maiores já. Então assim, o disco M, ele suporta 80 folhas, que é o padrão que vem no caderno inteligente. E assim, são 80 folhas de 90 gramas. Se essas folhas aumentarem para 120 gramas, já diminui, porque aí ele só suporta 50 folhas de 120 gramas, entendeu? Então, esse é um primeiro ponto que a gente tem que entender, porque a gente não pode ultrapassar esse limite de folhas. Se a gente ultrapassa esse limite de folhas que cada disco suporta, a gente vai estar sujeito à possibilidade de que as folhas saiam, porque elas vão estar muito apertadas no disco. Então elas querem sair, elas querem ir para algum lugar porque tá muito apertado ali para caber todas elas. Falando do disco G, quando se trata dele, a gente consegue colocar 150 folhas de 90 gramas e 120 folhas de 120 gramas. Então, esse é o limite de cada tipo de gramatura nesse disco aqui, tá? Como eu disse, a maioria dessas informações elas já estão disponíveis lá no site do Caderno Inteligente e vem disponíveis também até dentro do próprio caderno, nas folhas de explicativos que tem ali. Mas, né, é sempre importante que a gente possa saber da maior quantidade de informações possíveis. A outra coisa que é muito importante que a gente tenha em mente é que, assim, o caderno inteligente ele tem uma funcionalidade de que folhas menores do caderno você consegue colocar em cadernos maiores. Então, por exemplo, a folha do caderno Inteligine eu consigo colocar no caderno A5. A folha do A5 e do Inteligine eu consigo colocar no caderno médio. E assim por diante. Isso é interessante porque às vezes a gente tem uma anotação que ela precisa de um pouco menos de espaço e a gente pode anexar ali. Mas, se eu colocar folhas pequenas demais ali, numa grande quantidade, no caderno grande, no caderno A5, e enfim, todos esses outros que aceitam folhas menores,
e eu usar, por exemplo, o elástico nele, que é uma das coisas que a gente usa para manter o caderno fechado, né? Se eu utilizar esse elástico com muitas folhas pequenas aqui dentro, eu vou estar sujeita a minha capa estufar. Então, a minha capa ela vai criar uma barriga aqui, por ter essas folhas pequenas sendo utilizadas aqui dentro com o elástico pressionando. Então, o caderno estufa. Uma das coisas que eu diria pra vocês é tomem cuidado com isso. Não é que você não possa usar, só que colocar folhas pequenas demais em grande quantidade dentro do caderno, sabe? Assim, não é uma boa opção. E se você for usar, não coloque o elástico, tá? É isso. Se você for usar grande quantidade de folhas pequenas no caderno, não coloque o elástico para evitar que você tenha aí problemas com o estufamento da capa. Outra coisa que a gente tem que conversar é que todo caderno inteligente, ele vem com esse elástico com o Czinho aqui, certo? A não ser que você, tipo, compre uma capa de Inteligine, uma capa de A5, médio ou qualquer outro tamanho, e aí você utilize os dois elásticos que tem lá dentro daquele pacotinho, e aí você coloque o Czinho em só um deles e deixe o outro sem. Todos eles que já vem montados vêm com esse Czinho aqui no elástico, certo? E aí assim, esse Czinho que vem aqui, que eu já mostrei pra vocês, ele amassa a capa. Então usar o elástico com o Czinho pode aí dar uma amassada na sua capa onde ele estiver aqui, porque dá uma pressionada em cima e às vezes dá uma amassada na capa. A minha até veio com umas marquinhas, eu acho que não é essa, tem uma outra que ela veio com umas marquinhas do transporte mesmo, porque ele já vem fechadinho aqui, com esse Czinho aqui, e aí acaba sendo uma coisa que pode acontecer no transporte mesmo, quando não é do próprio caderno inteligente, né? Cada transporte é feito de uma forma diferente, então a gente não tem como controlar todas as variáveis que acontecem, mas se você quer evitar no seu uso que esses amassados aconteçam, essas marquinhas na capa aconteçam, aí você pode tirar o Czinho do elástico, usar a senha ali e deixar para usar só em ocasiões ali especiais que você queira. Se você não se importa, deixa o Czinho lá, tipo, eu deixo o meu Czinho aqui. Geralmente eu deixo o meu elástico preso aqui nessa parte de cá, ó, nessa parte de dentro aqui, para que não machuque a capa com o Czinho, mas nada impede de você deixar ele aqui e não colocar nada pesado em cima pra não machucar e não marcar. Então, acho que a gente já tá indo aí pra quinta observação, né? O quinta dica que eu tenho aqui pra dar pra vocês. E é guardar o caderno deitado, gente. Sim, guardar o caderno dessa forma. Tem muita gente que gosta de guardar o caderno inteligente em pé, assim, um do ladinho do outro. Mas uma das coisas que isso pode ocasionar é ele dar uma separada aqui, ó. Ele meio que abrir dessa forma, sabe? E não é muito interessante, né? Pra quem tem um caderno desse, o caderno, tipo, meio que abrir e fazer um V assim pra cima. Então, se você guarda ele deitadinho, você evita que isso aconteça. Porque aí, né, você está ajudando a gravidade, você está a favor da gravidade, não contra ela. E aí a sexta dica, ela já vem junto com essa praticamente, porque ela realmente está atrelada. Então, é tomar cuidado quando for guardar eles um em cima do outro, para que não coloque os discos de um em cima aqui da capa do outro, porque senão você vai marcar a capa de qualquer jeito, né? Então, tem que tomar esse cuidado, tá? Pra não acontecer isso. Daí, nós vamos pra próxima dica. A próxima dica é ter cuidado com paredes, galera. Ter muito cuidado com paredes, porque algumas paredes que elas não são lisas, elas têm texturas, né, uns pontinhos pra fora, e essas texturas elas podem marcar a capa do caderno de vocês, pode ali danificar. Então tem que dar um cuidado ali se você encosta os cadernos na parede pra isso não acontecer. Coisa que eu acho importante a gente comentar é que, assim, uma das melhores coisas que você pode fazer pra evitar que a capa envergue, né, e essas coisas é, quando você não estiver utilizando o caderno, deixa ele sem o elástico ali, e aí você pode deixar até um por cima do outro com mais tranquilidade, tomando cuidado para os discos não ficarem por cima, e aí você evita que ele dê aquela envergadinha na capa. Outra coisa que é bem importante e que às vezes a gente não leva tão a sério, mas é importante até principalmente para os cadernos de capa clara. Sempre que ele tiver uma sujeirinha, todas as vezes que você puder, dá uma limpadinha nele,
pega um paninho úmido, não usar algo que seja extremamente molhado, porque também não tem necessidade. Um caderno a gente não quer molhar nada dentro dele. Então pega um paninho úmido, pode ser com álcool, tem que tomar cuidado com o álcool porque dependendo de como for, ele pode acabar arrancando ali alguma coisa do seu caderno. Então acho que o mais indicado seria um paninho com água molhadinho ali, só pra tirar a sujeirinha, só pra você limpar ali ele. E aí tem que fazer essa manutenção para que não fique encardido, para que o caderno não fique manchado, né? Então, regularmente, principalmente se você tem um caderno de capa clara, é importante você fazer essa limpeza. Agora, a última dica desse vídeo é que vocês tenham cuidado quando vocês forem colocar nas bolsas de vocês, para que não fique nada muito pesado por cima, para amassar a capa, para que, por exemplo, o Czinho não faça uma marca ali na sua capa, para que não amasse o seu caderno. Então tem que tomar um cuidadinho ali quando você vai colocar na bolsa, tomar cuidado com o que você está colocando por cima dele. Eu, por exemplo, coloco o caderno na frente de todas as coisas, próximo ali da parte macia da bolsa. Mas você pode ver qual é a melhor forma para você de organizar ele, de guardar ele, para tomar esse cuidado. E é isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma, que ele tenha tirado as dúvidas de vocês, esclarecido algumas coisas pra vocês de como cuidar do caderno, de que não é um bicho de 7 cabeças, realmente são cuidados meio que plausíveis pra gente ter com um caderno desse. Também é um caderno caro, então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado pra que o nosso dinheiro ele não seja jogado fora, né? E são algumas coisas que a gente precisa conhecer sobre pra que a gente possa cuidar da melhor forma. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Um beijo e fui!